nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, neste primeiro domingo de Quaresma, a Sagrada Liturgia nos apresenta as tentações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo nosso Senhor se permite, humilha-se ao ponto de ser tentado. Precisamos entender que aqui o mistério da pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é muito importante para entendermos como se pode acontecer esta tentação. O que professamos na nossa fé é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De fato, a Deus mesmo ninguém pode tentar. O Logos divino, a natureza divina de nosso Senhor. Aqui, depois do batismo no Jordão por João, Jesus nosso Senhor se retira para o deserto, para estes 40 dias e 40 noites de jejum, que estão entre o batismo e o início de sua pregação, de sua vida pública, quando sai para reunir os discípulos e convocar a igreja para formar o novo povo santo de Deus, que consumará no mistério pascal, na sua Santíssima Paixão, morte e ressurreição. Ele é verdadeiro Filho de Deus, mas é também verdadeiro Filho de Maria. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua humanidade imaculada, a sua humanidade santíssima, a sua humanidade ungida pelo Espírito Santo ao sair das águas do batismo, esta humanidade que sentiu fome, é a mesma humanidade que Jesus permite que seja tentada. Permite a tentação, esta terrível humilhação, para iniciar guerra ao demônio, para iniciar guerra definitiva e mostrar para que veio, para pôr fim à supremacia dele. O demônio tenta ao novo Adão, como tentara o primeiro Adão, ter o prazer e o poder. Isto é igual isca para lambari. Todo ser humano cai nisto. É só dar que vai, que pega, que cai no anzol. Ter poder e prazer, se não é um, cai no outro. É uma tríplice isca que pega o peixe humano com maior facilidade. Só que desta vez não é a humanidade puxada para o mal, fixada no mal, tendenciosa ao mal, é a humanidade santíssima, imaculada em nosso Senhor Jesus Cristo, que combate as tentações. O Senhor responde não ao mal, responde não às tentações, repudia. E olhamos bem as tentações. Começam com uma coisa muito simples. Quem que pegaria e se incomodaria se uma pedra virasse pão? Tem tanta pedra no mundo, por que que uma não pode ser pão? Se é filho de Deus, faz com que essa pedra seja pão, come, sacia a tua fome e pronto. O diabo começa pequeno e vai crescendo nas suas tentações, se abrirmos a ele espaço, se fazemos concessões. Aqui está algo que não é da vontade de Deus. O Pai não determinou que aquela pedra se tornasse pão. Aquele que fez de 5 pães alimento para 5.000 homens e ainda recolheu 7 cestos, ou em outro caso, para uma multidão e ainda recolheu 12, não podia prover para si mesmo, só se for da vontade do Pai. Nunca sem a vontade do Pai. As tentações que nosso Senhor enfrenta, depois se tornam tentações teológicas, bíblicas. O diabo conhece a Bíblia, conhece muito bem, conhece mais do que nós. O diabo entende muito bem da Escritura.
Não basta pegar uma Bíblia e querer expulsá-lo, não vai funcionar, ele sabe o que está ali dentro, e sabe articular isto muito melhor que nós. Só tem uma coisa: por mais que conheça a Escritura, é incapaz de compreender o plano de amor de Deus que está na Escritura, pois o autor da Escritura é o Espírito Santo, e se tem uma coisa que Satanás não tem, é o Espírito Santo. Não consegue entender o querer de Deus revelado na Escritura, apenas a usa como um artifício linguístico e de conceitos. A tentação que nosso Senhor sofre e enfrenta abre para nós a nossa caminhada de libertação do poder das trevas e do demônio. Começa a quebrar as cadeias, a rompê-las em sua humanidade, ele dá este primeiro passo, e o demônio se retirará até o momento oportuno. Qual o momento oportuno? Bem, a grande luta interior de nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, o terror que a paixão lhe impõe à sua humanidade, aonde por um instante parece que o querer divino e o querer humano se distanciam diante do medo, do pânico, do terror de sua santíssima paixão e de tudo que o espera. E quando olhamos bem o relato da paixão, percebemos quão grande terror e sofrimento o espera. É neste momento que o demônio rodeia como leão a rugir, procurando uma brecha para quebrar a comunhão do Pai e do Filho, para quebrar a comunhão da unidade da única pessoa de Cristo em sua vontade. E a resposta do Senhor: não a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Quando o demônio volta de novo, o demônio ataca de novo no corpo de Cristo peregrino sobre a face da terra, na humanidade redimida, na igreja. Avassala contra a igreja para destroçá-la, para arrancar os membros de Cristo, parte por parte, já que não pôde com a cabeça, tenta fragmentar o corpo. E esta é a grande luta que eu e tu participamos e que nesta quaresma intensificamos. Enfrentar as seduções do maligno e tirar, exorcizar definitivamente de nossa vida os seus conselhos. Alguém podia dizer: padre, Deus me livre de ser aconselhado pelo demônio. É mais sutil do que parece. São pequenas concessões, pequenas mudanças de comportamento, uma coisinha aqui ou acolá, que de repente dizíamos não e passamos a dizer sim ao mal e a tudo que vem dentro dela. O tempo da quaresma nos põe a combater isto, a rompermos os contratos de não agressão mútua, de paz estratégicas que traçamos com o diabo. Claro, caríssimos, um ponto precisamos ver. Contra o demônio mesmo, nenhum de nós lutou. Não existe na história uma situação em que alguém seja possesso por Satanás, ou que seja tentado por ele em pessoa. Só nosso Senhor que se subordinou a isto, porque era capaz de enfrentar isso. Deus nos defende desses espíritos mais perversos, mais terríveis, porque sem a permissão de Deus, nem eles nada podem. Deus sustenta tudo. Tenhamos bem claro que só Deus é onipotente. O mal pode sim ser potente, e potente terrivelmente em muitas coisas, mas jamais será onipotente. O mal pode perseverar por muito tempo, mas nunca será eterno. Só Deus é eterno, e só aquilo que Deus recebe para si e em si se tornará divino e eterno. O que cria obsessões na nossa vida, o que nos arrasta para vícios, o que cria certas formas de opressão na nossa vida, ou até mesmo um caso de possessão demoníaca em nossa vida,
são demônios menores, demônios chamados dos ares. São espíritos celestes que não pertenciam à alta hierarquia das cortes celestes, das cortes angélicas, mas espíritos baixos, que na grande batalha nem foram totalmente ao brado vil da serpente maligna contra Deus, e nem se posicionaram decisivamente ao brado de São Miguel na defesa do nome de Deus, mas por isso mesmo pecaram e foram castigados. Estes são os que vagueiam pelo mundo e que atormentam aqui ou acolá, e bem vemos nos relatos dos missionários, mesmo nestas terras, quanto mal faziam as gentes. Mas estes são pequenos. Vejam, de Madalena saíram 7 demônios. Daqueles homens violentos que vinham dos túmulos, saiu uma centena de demônios que foram para os porcos, e dos porcos se jogaram no mar, ou jogaram o porco com eles e tudo no mar. Então, destes demônios, pode existir uma infestação em uma única pessoa. Quando falamos de demônios maiores, que eram querubins ou serafins, nós estamos falando de um ser de mente maligna, de inteligência pérvida, de puro mal, de essência totalmente diabólica e perversa, que pode dominar a consciência e possuir uma cidade inteira simultaneamente. Impossível de 2 deles estarem na possessão de uma única pessoa. É contra o príncipe de todos os demônios, Satanás mesmo, que nosso Senhor hoje batalha na tentação que o Evangelho nos apresenta em uma linguagem tão simples, mas numa luta espiritual tão artrosa e feroz. Imaginem a potência do mal e a humilhação de Cristo em subordinar-se a esta tentação. A única explicação é que nos amou a este ponto. Com que amor o Senhor não nos quis. Nós também, caríssimos, façamos da nossa batalha digna de tamanho redentor, de tamanho amor. Nesta quaresma, exorcizemos definitivamente todo e qualquer conselho do mal, toda e qualquer adesão a vício, a instigação maligna, a mau comportamento, aquilo que é indigno da redenção que recebemos. Exorcizemos para fora de nossa vida, de nossos hábitos, de nossa consciência, toda esta podridão. Coloquemos para fora as inspirações do maligno e abramos lugar para o Espírito Santo de Deus que nos vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.